Muito obrigado, Excelência. Então, falando pela Cibrafértil, antes até de entrar nos fundamentos propriamente dito do recurso especial, gostaria só de fazer uma breve contextualização e apresentar a Cibrafértil de hoje e a Cibrafértil da década de 90. Hoje, a Cibrafértil é a quinta maior empresa de fertilizantes do Brasil. Tem mais de 1.500 colaboradores, tem presença nacional, um capital social com mais de 300 milhões de reais integralizados e um valor de mercado bilionário. Lá na década de 90, a empresa era outra. Seu capital social não chegava a 10 milhões de reais, a empresa tinha 2 ou 3 dúzias de funcionários e os acionistas eram pequenos grupos familiares. A autora, Rede Participações, acionista então minoritária, já não está mais na companhia, ela foi dissolvida, ela vendeu sua participação para a Bafértil e a própria Caraíba Metais, que era a então acionista majoritária, também se retirou. Ela hoje vendeu sua participação para a Paribara. Então, mesmo as acionistas que deram origem a essa disputa já não estão mais na empresa. São empresas completamente diferentes. E a empresa da década de 90, ainda no início das suas atividades, ainda com carência de recursos financeiros e com dificuldades, precisava de aportes, precisava de recursos para conseguir fazer frente aos investimentos para a construção das suas primeiras unidades e de recursos para verdadeiramente manter suas atividades. E quem fez esse aporte foi só a acionista majoritária, só a Caraíba. A minoritária não colocou dinheiro na empresa quando ela precisava nessa ocasião. A Caraíba, então, coloca os recursos que a empresa precisava, formaliza esses aportes por meio de 12 contratos de mútuo, contratos de mútuos que contaram com expressa, formal e por escrito, foi formalizada a anuência das minoritárias, que concordaram com essa operação e o dinheiro foi colocado na sociedade. Ainda nesse contexto, tempos depois, os sócios então deliberam pelo aumento de capital. Decidem que a empresa precisa de recursos e deliberam pelo aumento de capital. A acionista majoritária, nessa ocasião, se autoriza que esses créditos de mútuo que a acionista majoritária tinha perante a empresa fossem utilizados para a subscrição do capital. A acionista minoritária, mais uma vez, não coloca dinheiro na companhia, decide não acompanhar o aumento de capital, não investe e não toma risco. O que ela prefere fazer? Move essa ação anulatória das deliberações sociais que foram tomadas, pede a anulação desse mútuo e pede o restabelecimento da participação societária que ela tinha antes dessas operações e antes dessa grande transformação que a empresa sofreu. Então, por não acompanhar um aumento de capital que à época lhe cabia integralizar aproximadamente 3 milhões de reais, o Acórdão da Bahia hoje garante que as minoritárias tenham 35% dessa empresa bilionária. Para as minoritárias, que eu repito, não quiseram colocar dinheiro na empresa quando ela precisava e não quiseram tomar risco quando a empresa estava em crise financeira. E agora eu chego aos fundamentos do recurso especial, porque o Acórdão da Bahia dá provimento a esses pedidos. Ele anula os contratos de mútuo, dizendo que eles seriam ilegais porque pactuados acima do limite de 12% ao ano, e anula essa assembleia que deliberou pelo aumento de capital, dizendo que ela foi feita em atenção aos interesses da acionista majoritária e não da companhia. Ou seja, presume uma desproporção ou um interesse em privilegiar essa acionista, ignora a necessidade de capital, que é incontroverso, ignora que esses recursos foram colocados e utilizados pela companhia e presume a existência de um abuso. Quando o Tribunal da Bahia faz isso, ele diverge da jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a existência de um regime especial de invalidades no direito societário. Reconhece que no direito societário o que existe é um regime de anulabilidades e não de nulidades absolutas. Um regime de anulabilidade que permite a convalidação de atos irregulares. Um regime especial de anulabilidade que exige prova do prejuízo para que o ato possa ser desfeito. E um regime especial de anulabilidade que não permite desconstituições com efeitos retroativos, como esse que fez o Tribunal da Bahia, para devolver a participação originária que essa minoritária tinha há quase 30 anos. Hoje, a empresa é outra. Ela tem diversos novos acionistas que aportaram centenas de milhões de reais na empresa
E como é que eles vão ficar se essa participação tiver que ser rearranjada para restabelecer aquela situação originária? Então, é exatamente por isso que a jurisprudência do tribunal não permite esse tipo de situação. Eu faço referência aqui ao recurso especial 2.095.475, recente, de abril desse ano, aqui da quarta turma, em que toda essa sistemática de anulabilidade, todo esse regime especial que permite convalidação de atos, que exige prova do prejuízo e que não permite retroatividade dos efeitos de uma eventual desconstituição, foram apontados e foram reconhecidos, porque sem isso não se tem a menor estabilização das relações societárias. Nenhuma empresa consegue operar com tamanha insegurança, com acórdãos que mandam desfazer 30 anos de evolução de uma empresa, que tem uma realidade hoje que é completamente diferente daquela que existia há quase 30 anos. E por que o Tribunal da Bahia e o acórdão recorrido, eles se distanciam da jurisprudência e dessas regras que esse tribunal fixa a esse respeito? Primeiro, porque ele ignora que esses contratos de mútuo, se irregulares, porque pactuados acima de 12% ao ano, foram convalidados. E eu faço referência aqui, especialmente ao voto vencido desse recurso de apelação, em que ele aponta que o representante das minoritárias que estava na direção da companhia assina pela companhia por esses contratos de mútuo. As próprias minoritárias figuram nesses contratos de mútuo como interveniente anuente. Elas oferecem as próprias garantias, em garantia, as próprias ações que elas tinham. Então, elas concordam e convalidam esse ato. Tempos depois, numa segunda oportunidade, essas empresas minoritárias vão lá e aprovam as contas do período em que esses contratos de mútuo foram celebrados. E o voto vencido aponta isso com bastante propriedade. Mostra um comportamento contraditório, mostra, nas palavras do voto vencido, um oportunismo dessas minoritárias que concordam com todos esses atos e depois vem, em juízo, pedir a desconstituição do que elas próprias concordaram. Agora, num regime de anulabilidades e de nulidades relativas, o artigo 175 do Código Civil é expresso ao proibir esse tipo de comportamento. O dispositivo ele diz claramente que, em se tratando de atos anuláveis e, portanto, sujeitos à convalidação, o cumprimento voluntário ou a convalidação extingue as ações e exceções que o interessado possa ter. Ou seja, diante desses atos de confirmação do mútuo, esses minoritários nem poderiam pedir a anulação do que foi feito. A mais, essas assembleias que deliberaram pelo aumento de capital, quando foram feitas e se decidiu pelo uso desses créditos na integralização do aumento, que as minoritárias não quiseram acompanhar, houve discussão sobre a possibilidade de pactuar esses juros do contrato de mútuo acima do limite. E o que se decidiu e o que fizeram as acionistas majoritárias naquela ocasião? Integralizaram apenas o valor do principal. Não integralizaram esses juros que estavam em discussão, se seriam acima ou não do limite legal. Então, apenas o valor do principal foi integralizado. Se havia alguma ilegalidade, ela foi expurgada nessa ocasião. Portanto, não há prejuízo algum. Se se discute que houve ou não juros acima dos limites, essa discussão se torna irrelevante a partir do momento em que o aumento de capital e a subscrição é feita pelo valor do principal, sem nenhum cômputo de juros. Então, não há prejuízo algum às minoritárias. Não houve diluição de participação por força de cômputo de juros abusivos. Longe disso. Os mútuos que foram feitos aportaram valores que eram essenciais para a sobrevivência da empresa, e esses juros que se discutia se eram legais ou não foram expurgados e não foram utilizados para a integralização do capital. Agora, o Tribunal da Bahia, quando presume esse dano, que seria essencial para que esses atos anuláveis pudessem ser desconstituídos, ainda o faz retirando das rés o direito de produzir prova. O voto vencido do Tribunal da Bahia, mais uma vez, aponta isso com bastante clareza. Quando se discutia a necessidade ou não de produção de prova, o que as rés pretendiam demonstrar é que esses juros eram essenciais, como de fato foram para a sobrevivência da empresa. A empresa, com restrições de crédito que tinha, não conseguia condições mais favoráveis no mercado. Então, foi graças a essa iniciativa da acionista majoritária que aportou esses recursos que a empresa conseguiu se capitalizar. Esses juros
ainda que pactuados acima do limite de 12% ao ano, eram inferiores ao que se praticava no mercado. Excelências, naquela época, a Selic era de 30% ao ano. Então, com que condições uma empresa em dificuldade iria tomar recursos no mercado? Não houve favorecimento da controladora. Se depois, mesmo nesse segundo momento, em que os juros pactuados abaixo do limite do mercado foram expurgados na integralização, que prejuízo que tivemos? A Par Fértil anui com tudo isso, assina como interveniente esses contratos de mútuo que ela quer discutir agora. E a prova, talvez mais substancial que se pretendia produzir, é que tudo isso foi feito em benefício e necessidade da empresa, sem nenhum benefício das controladoras. Então, o que a gente entende que aconteceu aqui? Em primeiro lugar, sequer se poderia cogitar de anular esses atos que inequivocamente foram convalidados por todas as manifestações de vontade ulteriores das próprias minoritárias. Em segundo lugar, esse acórdão jamais poderia ter feito o que fez, cerceando o direito de defesa das réis, ao não permitir que elas produzissem prova da inexistência de dano, que é um requisito essencial para a desconstituição de atos nesse regime de anulabilidade. E, em terceiro lugar, ainda que superadas todas essas questões, não se pode anular com eficácia retroativa esses atos para devolver a participação societária depois de quase 30 anos, em que a empresa sofreu grandes transformações e aportes de centenas de milhões de reais de vários outros sócios que nem são partes aqui no processo. Então, quando muito, o que deveria se acontecer é conduzir essa solução para esse caso em perdas e danos. Jamais desconstituir todos esses atos e ignorar a transformação que a empresa sofreu para devolver ela lá para a década de 90. Então, encerrando aqui, excelências, para ser sucinto, temos outro colega aqui para falar, a gente pede, sim, o provimento do nosso recurso especial para que, desde logo, se julgue improcedente a ação ou, subsidiariamente, que se anule o acórdão e nos permita produzir prova de que jamais houve qualquer abuso de controle ou prejuízo, seja aos minoritários, seja à companhia, por esses contratos de mútuo e pelo aumento de capital que foi feito. Muito obrigado, excelência. Passo a palavra ao